Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal. Hoje vamos meditar o Evangelho do dia, o Evangelho de Lucas, capítulo 5, dos versículos 12 a 16. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Ora, quando Jesus estava numa dessas cidades, um homem coberto de lepra se achava lá. Ao ver Jesus, ele caiu de face em terra. Ele fez este pedido: Senhor, se queres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, ser purificado. E no mesmo instante a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou que não falasse disso a ninguém. Vai antes mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferenda pela tua purificação, como o prescreveu Moisés. Nisto eles terão um testemunho. Falava-se de Jesus cada vez mais, e grandes multidões se reuniam para ouvi-lo e para se fazerem curar de suas doenças. E ele se retirava aos lugares desertos e rezava. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Então você que está aqui conosco nesse canal, que passa a colocar também meditações da Sagrada Escritura, meditações do Evangelho, que é assim também como esse leproso, assim como ele, assim como você, assim como eu, onde nós nos colocamos aqui, chegamos até Jesus e apresentamos aquilo que fere a nossa vida, a nossa alma, o nosso coração. Aquilo que tanto nos perturba, aquilo que tanto segrega, aquilo que tanto separa, como a situação do leproso. Acredito que você que acompanha, vai à missa aos domingos, que acompanha outros canais, que meditam a Sagrada Escritura, sempre coloca essa observação, que o leproso era uma pessoa que tinha que viver a par da sociedade. Ele tinha que ter, tinha uma veste própria, era um maltrapilho, tinha que anunciar, aquelas pessoas que se aproximavam de repente de uma caverna, de um lugar afastado da cidade que eles viviam fora dos muros, e tinha que anunciar que as pessoas se afastassem dele porque ele era um leproso. E naquele tempo, eram poucos que realmente tinham acesso à saúde, tinham conhecimento. Então a lepra, para quem não teve a oportunidade de conhecer a lepra, de ver a lepra, ela é uma ferida que vai tomando todo o corpo, a lepra ou a hanseníase hoje. Certo? Porém, no nosso tempo, no tempo atual, ela já tem o tratamento, já tem cura. Mas naquele tempo, essa situação dessa ferida que o cobria, coçava muito, ele tinha que muitas vezes, a exemplo do que está escrito lá em Jó, com um caco de telha, com um caco de tijolo, ter que se coçar para se viver saciado, para ter o prazer, se sentir aliviado daquela dor. Porém, essa atitude era uma atitude passageira. E o homem se apresenta a Jesus e com a face virada para a terra, virada para o pó, porque ele não se achava digno o suficiente de lançar o seu olhar a Jesus Cristo. E ele coloca: Senhor, se queres, podes purificar-me. Aqui, quando a gente vai olhar alguns textos do capítulo de Lucas, o capítulo 5, uma emenda, posso assim dizer, com um pouco do capítulo 4, certo? Ele vai falando muito aqui sobre o início da pregação de Jesus após ele vencer as tentações no deserto, que inicia aí o capítulo 4. Depois disso, ele começa a sua vida de peregrinação, mas porém, não vamos colocar aqui de uma maneira cronologicamente, seguindo uma coisa bem atrás da outra aqui.
porque o tempo, né, da tentação, né, até esse momento, esse encontro com o leproso, Jesus Cristo já vinha pregando, já vinha fazendo alguns milagres, algumas curas. E como é que este homem sabia quem era Jesus e como é que ele sabia que Jesus poderia fazer aquilo? Então este homem já tinha ouvido falar de Jesus. Mas ele chega até Jesus, entende quem é Jesus e coloca: Senhor, se queres, se for da tua vontade, podes curar-me. E para muitos, neste tempo, pode ser a oração que mais você faz diante de Jesus Cristo. Talvez esse seja um dos maiores pedidos. Mas antes daquilo que a gente pede acontecer, a gente tem que ter a primeira atitude dentro da nossa vida de oração, que é confiar naquilo que é a vontade de Deus. E confrontar a nossa vontade e unir a vontade de Deus é onde nos realmente violenta. É onde verdadeiramente mostra quem somos. Cobertos de lepra, praticamente deformados. Mas Jesus coloca: ser purificado, como diz o texto, né? Será purificado. Jesus toca nele. Não se podia tocar no leproso, porque o que se tinha realmente nisso, né? Uma das coisas que se pedia era que não se tocasse. Não abraçar, não fazer um aperto de mão. Viver essa separação. E Jesus rompe esta barreira do medo. Não há nada mais importante. Não há morte, não há dor, não há nenhuma decepção que possa nos separar deste amor de Deus. Jesus Cristo já se fez carne, já se fez homem como nós, sentir as nossas dores. Ele nos abraçou verdadeiramente. Então Jesus, ele toca. O ato de tocar não é simplesmente como um ritual, mas é justamente quebrar estes paradigmas e saber que o amor é que vence a morte. O amor vence o medo. O amor é mais forte do que a morte. Mais forte do que qualquer coisa. E aí, o leproso é purificado. Mas Jesus pede para que as coisas aconteçam na ordem certa, porque o reino de Deus é um reino de ordem. Ele pede primeiro que se cumpra as observâncias da lei. Ele pede para que a inserção daquela pessoa, do leproso, à sociedade seja feita de maneira ordeira. Seja feita de maneira humilde. Jesus poderia bastar-se por si só. Ele é o Cristo, ele é tudo. Mas o amor também nos chama a viver aquilo que é ordem, que é harmônico. E ele coloca um detalhe muito interessante. Oferece, né, vai ao sacerdote e faz a tua oferenda de purificação, como prescreveu Moisés. Moisés o prescreveu porque era um homem escolhido por Deus para conduzir seu povo. Porque era o acordo divino entre Deus e o homem. Esta é a ordem. Deus não quebra a sua palavra. Deus, ele coloca a sua palavra em ordem. E assim ele vai ensinando o homem. E assim vai educando o homem. Vai curando o homem a cada dia. Muita gente ouvia falar dos milagres de Jesus Cristo. E Jesus Cristo se retirava aos lugares desertos e rezava. Jesus Cristo sempre prezou por este detalhe, por esta ordem. Se Cristo, Filho de Deus,
era íntimo de Deus, o próprio Deus, por que que ele ainda se retirava para rezar? Como acabamos de conversar, o Cristo preza pela ordem. Deus preza pela ordem. O amor nos torna ordeiros. E Jesus Cristo, ele se retirava para rezar. A oração, este momento de rezar, estes desertos, é para cada vez mais crescer no autoconhecimento e crescer ainda mais na união, na intimidade. Ir ao deserto, estar só, não ter mais nada, nada além de estar com Deus. Porque nada mais importa. E Jesus, através disso, sempre chama, através deste testemunho que veremos mais lá na frente, quando os discípulos pedem, Senhor, ensina-nos a rezar, porque os discípulos viam isso como testemunho. E Jesus Cristo deixou esse testemunho. Então, diante daquilo que nós guardamos, que nós trazemos neste tempo, o Evangelho ele nos convida a imitarmos o leproso, a reconhecer todas as nossas feridas, prostrar o nosso rosto sobre a terra e conversar com Jesus Cristo. Conversar com Jesus Cristo. E junto com Ele caminhar para esse deserto. Para aprendermos que o amor, ele tem uma sequência na ordem. O amor, ele é ordeiro. O amor, ele não vai fugir à regra. Ele não vai bagunçar nada. Então, que possamos, neste dia, ter este Evangelho como base de nossas orações. Nós não devemos burlar nada do nosso dia. Dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E dar a Deus a porção de nossa vida. A porção do nosso dia hoje, do nosso tempo, daquilo que vivemos. E não esquecer jamais de que Ele se aproxima cada dia de nós através do seu Filho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.